Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rose. Eu vou falar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre leitura em voz alta, essa prática tão, mas tão especial que a gente deve fazer com os nossos filhos. Mas antes eu vou me apresentar. Então, eu me chamo Rose, sou casada com o Lauro. Nós temos três filhos, o Daniel, a Débora de 8, o Daniel de 5, o Jonatas de 3. Nós participamos de uma comunidade aqui em Anápolis, Goiás, do Classical Conversations. E trabalhamos, meu marido, nós somos missionários de Asas de Socorro. Trabalhamos aqui. Então tem sido muito, muito especial a nossa comunidade aqui do CC, aprender com outras famílias, conviver. Tem sido maravilhoso. Nós somos imensamente gratos a Deus pelo grupo que nós temos aqui. Nós começamos sozinhos e Deus foi acrescentando pessoas. Bom, vou contar um pouquinho como foi a minha trajetória, meu começo para chegar na educação domiciliar e entender esse hábito de leitura em voz alta. Quando minha filha mais velha tinha mais ou menos 1 ano e meio, bem novinha, eu e meu marido nós começamos a pensar na possibilidade de ensinar os filhos que Deus nos desse em casa. Nós somos missionários, mudamos com uma certa regularidade, frequência de estado, de cidade. Então a gente pensou, talvez vai facilitar se a gente ensinar em casa, né? Porque daí tá em casa, não muda. Começamos a orar, pedir sabedoria do Senhor, direção. E eu fui conversar com duas mulheres que eu considero mulheres do Senhor, com experiência em homeschooling, que poderiam me orientar, me dar um norte. Então eu caí, né? Cheguei na Renata Santos e na Diane Ellis, que provavelmente vocês devem conhecer. As duas, naquela época, me falaram enfaticamente: a Débora, sua filha, precisa que você leia para ela. Eu falei, mas só ler? É, ela tem nem 2 anos, que ela precisa agora que você leia com ela. Você pode aproveitar as oportunidades do dia, ensinar os números, mas o que você deve fazer com uma frequência, com mais intensidade, é ler para sua filha. Senta com ela e lê. Pega livros e leia. Eu lembro da Daiane mostrando com o dedo. Pega a frase que você vai ler, passa o seu dedo, mostra o som das letras, vai mostrando as letrinhas e ela vai começar a assimilar. Ah, essa letra tem esse som, junta com essa. Eu falei, só ler. Para mim era muito pouco. Não, ela vai aprender a ler. Antes, você precisa ler para sua filha. E eu falei, gente, só ler. Bom, na minha casa nós não tínhamos muitos livros, tinha muito brinquedo, mas poucos livros. E eu entendi naquele momento que se eu quisesse que a minha filha lesse, eu teria que ler também. A gente foi entendendo isso, essa compreensão foi vindo. Como é que eu ia querer? Ah, a Débora vai ler, mas vai gostar de livro, mas eu não gosto. Aqui em casa, eu vim de um lar humilde, e eu não tinha livros à disposição, não tinha uma estante com livrinhos para a gente ler. Eu lembro de ter livros da escola, português, matemática, aqueles livros que a escola dava, os livros didáticos, mas eu não tinha livros, nem eu nem meu irmão. Não lembro de livros em casa. Quando a gente ficou um pouco mais velho, já adolescente, eu tinha aqueles livros para ler para a escola, mas eram sempre relacionados aos livros da escola. A biblioteca da escola não era um lugar que eu queria frequentar. Tinha livros lá, mas eu não gostava. Mas eu puxando essas memórias, eu lembrei. Eu tenho memórias da minha mãe, mesmo quando a gente era pequeno, ela pegava a Bíblia dela, que era o livro que a gente tinha em casa, e ela sentava comigo e meu irmão para ler histórias da Bíblia. Então tem várias memórias, lembranças da minha mãe lendo comigo histórias da Bíblia. Falei pro meu marido, poxa, vamos criar isso nos nossos filhos, né? Essas memórias da mamãe lendo a Bíblia, histórias, né? Investindo tempo com eles. Começamos a estudar mais sobre educação domiciliar, entendemos que a gente gostaria de seguir a linha da educação clássica e comecei a estudar, eu fiz alguns cursos, li mais e eu entendi que eu precisava ter um prazer pela leitura, que em casa a gente lia porque tinha que ler, né? Então, meu marido ia preparar uma pregação, era assim, eu lia
por algum motivo, não pelo simples prazer de ler, vou sentar e ler. Não, era porque eu tinha tem que ler isso aqui para uma prova que eu vou fazer. E eu comecei a entender que eu precisava mudar o meu hábito para poder criar um hábito na Débora. Então falei, Laura, a gente precisa ter livros para a Débora ver aqui em casa e eu também preciso ter livros para ler com ela. Então a gente começou a reavaliar as nossas prioridades para as crianças, né? Então eles tinham muito brinquedo, mas pouco livro. Então agora a gente vai priorizar os livros. Vocês vão falar para mim assim, livro aqui no Brasil é muito caro. É mesmo, aqui é muito caro. Mas a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder comprar um livro. Talvez um brinquedo super caro não compra. Compra um mais barato e compra um livro. Quando alguém perguntar o que o seu filho quer ganhar, pede um livro. A avó, né, às vezes quer dar um presentinho, o tio, pede um livro. E aos poucos você vai montando uma biblioteca na sua casa, vai enriquecendo as prateleiras aí da sua casa. Eu estou lendo agora, comprei um livro recente, esse livro da Dali Bortz, né, O Essencial, e ela tem uma frase bem aqui no começo do capítulo 4, que fala, não é dela, é de um homem chamado Frederick Douglass. Uma vez que aprender a ler, você estará livre para sempre. Pensa nessa frase. Você começa a ler, você tem uma liberdade Você pode ir para a Alemanha, né? Conhecer detalhes da Alemanha, saber sobre a história da Alemanha, fotos da Alemanha, sem nunca ter pisado na Alemanha. O livro abre uma porta para a gente, para os nossos filhos, um leque assim de informações. Olha que legal, né? Mas para isso ele precisa aprender a ler. Então, antes dele aprender a ler, você lê para ele. Olha uma outra coisa que eu li nesse livro aqui. Em 2007, teve uma pesquisa ela chama era um relatório, Ler ou Não Ler, de 2007. E eles nessa pesquisa chegaram à conclusão de que os leitores proficientes, o que eles tinham em comum era que todos eles, no seu lar, tinham mais de 100 livros. Então, se você quer que o seu filho seja um leitor proficiente, ele vai ter que ter à disposição livros. Se não tem na sua casa, essa pesquisa eles tinham em casa, vai ter que dar um jeito, né? Ou faz uma troca de livro com amigos, mas a ideia é, vamos cultivar essa vontade, esse interesse pelos livros, dando livros para os filhos, deixando à disposição, né? Outra coisa que a Lee Bortz fala, muito interessante, que aí é para nós, né? A melhor maneira de aprimorar a capacidade de leitura de seus filhos é aprimorando a sua própria leitura, sua própria capacidade. Foi essa percepção que eu tive com meu marido alguns anos atrás. Eu não vou conseguir fazer os nossos filhos gostarem de ler, de estudar, de aprender, se a gente não for assim. E aí a Lee Bortz fala, felizmente eu, né, pode aprofundar a sua própria compreensão literária enquanto ajuda seus filhos a aprenderem a ler. Enquanto eu ensino meu filho a ler, eu aprofundo a minha capacidade, né? Eu aprimoro a minha capacidade. Eu vi isso na minha casa. A gente começou a ensinar a Débora a ler e eu fui lendo, né? Porque eu precisava aprender como que alfabetiza e fui atrás e estava lendo sobre educação clássica. Fui aumentando, né? Foi um autoestudo e muito legal. Então, enquanto ela estava aprendendo, eu também estava. Foi uma experiência rica. A Ellie Bortz aqui fala nesse livro 3 hábitos, práticas, né? Então, leia para os seus filhos livros que estejam acima da sua capacidade de leitura. Por quê? Porque você vai melhorar o vocabulário da criança. Se você ler sempre aquilo que ela sabe, ela vai ficar Então, leia acima da capacidade dela. Aqui em casa nós estamos lendo uma série de livros de biografias missionárias. Muito legal. E tem histórias lá. Esses dias a gente terminou a Amy Carmichael. Ela passou por um tufão dentro do navio, o navio que ela estava. No dia seguinte, meu filho de 5, o Daniel, falou, mãe, o que é tufão? Eu sabia que a palavra estava vindo por causa do contexto de anterior. E essa pergunta dele abriu um leque para a gente falar sobre um monte de coisa. Então ele aprendeu o que é tufão. O outro pequenininho
talvez não tenha, não pegou detalhes, a minha filha já entendia. Então leia acima da capacidade, porque você vai melhorar o vocabulário deles, a forma como eles compreendem as coisas, os sons. Faça isso, tá? Outra coisa que ela fala, dê aos seus filhos livros fáceis, abaixo do nível de leitura deles, para eles mesmos estarem lendo, né? A fim de que dominem as palavras mais comuns. Eu tenho um filho que acabou de ser alfabetizado, o Daniel. É muito legal ele pegar um livro que ele não conseguia ler no começo desse ano e agora ele está lendo. Então ele vem, mãe, eu vou ler para você, e lê. É muito legal essa fase. A Débora já passou, agora ela já está num outro nível, lendo coisas mais complexas, né? Mas o Daniel, ele tá lendo. E é isso mesmo. Ele escuta a mamãe lendo histórias mais difíceis e eu explico para ele. E as histórias mais fáceis, ele lê e vem contando para mim. Ele fica super feliz, empolgado, animado. Terceira coisa que ela fala é: insira leituras de complexidade gradativa, pois assim seus filhos evoluirão aos poucos. Não põe tudo de uma vez, porque a criança fica cansada e estressa, né? Ela se sente desmotivada. Então vai aumentando de pouquinho em pouquinho, mas aumente, né? Aumente. É muito rico. Outra coisa que sobre leitura em voz alta, que treina, né? Que daí já vem desse livro aqui, ó, que também é um livro muito legal, que é do casal Bludon, né? Ensinando o Trivium 2, sobre leitura em voz alta, que é o tema da nossa aula, né? Quando você lê para os seus filhos, você ensina, eles são treinados a ouvir, né? Você está lendo e eles estão te ouvindo. Depois você começa a perguntar: o que você entendeu do que a mamãe leu? Eles vão começar aquela parte de narração. Narrar uma história é muito difícil no começo para a criança. Eu anotei uma frase desse livro aqui, do Ensinando Trivium 2, que a narrativa é um exercício que cria energia mental. É muito difícil. Nesse mesmo livro diz que para os adultos é mais difícil ainda. E que tem alguns adultos que eles não são nem capazes de... Eles foram num culto na igreja domingo. Logo após o culto, se você perguntar para ele sobre o que foi a mensagem do pastor, eles não sabem. É muito difícil. E você começa fazendo uma leitura em voz alta, você está treinando o seu filho a narrar. Ele escuta, depois ele narra para você. Começa com histórias mais fáceis, curtas, depois você vai aumentando. Muito legal, né? Estimula o cérebro deles, muito interessante, muito rico isso. Eu vejo a minha filha contando, ela lê, a gente lê alguma coisa, depois eu falo, Débora, ela lembra de detalhes que nem eu lembro mais, mas ela lembra e fala e conta para outras pessoas. Muito legal. E foi uma leitura em voz alta que nós fizemos aqui. Outra coisa, tem uma frase desse livro, né? Quando você lê em voz alta para o seu filho, ele aprende o som das palavras, aumenta o vocabulário, amplia as concepções de mundo e desenvolve a imaginação. Não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer na casa de vocês, quando vocês estão lendo um livro, porque tem livros que não tem imagem. Eu pego um livro desse daqui, ó, não tem nada, só palavras, mas tem livros infantis que são ricos de imagens, são bonitos, né? E tem os personagens. Aí você tá lendo com a criança, a gente faz uma voz diferente. E a gente pode fazer também, pedir para ela falar quando ela já lê, ela faz a outra voz. Essa coisa que a gente cria, esse ambiente familiar de leitura, é muito legal. A gente dá muita risada porque faz, imita. É muito interessante. Tentem fazer na casa de vocês. Criem um hábito, né? E a criança, ela imagina, porque às vezes é uma história tão ficção, né? Que ela fica imaginando na cabeça dela. A gente também faz isso, mas para ela é um mundo assim. É muito legal. Quero incentivar mesmo que você faça isso na sua casa. Esse livro aqui, né, Ensinando o Trivium 2, fala assim, 3 nãos, tá? Não tenha receio de ler para crianças livros com capítulos longos. A criança de 5 anos é capaz de prestar atenção em livros como A Ilha do Tesouro. Tem pais que falam, mas é muito grande. Não tenha medo, lê.
Lê. Você vai ver. E o que vocês têm que entender é, não crie a expectativa que você vai ler e os seus filhos vão ficar paradinhos, quietinhos. Não, isso não vai acontecer. Claro que eles não podem fazer muito barulho, fazer aquele bagunço. Mas às vezes o seu filho está pintando, você está lendo. Ele está montando um quebra-cabeça. A minha filha às vezes está, ela também gosta de fazer os desenhos dela, né? Então, eles estão fazendo outras coisas e você está lendo. Mas não tenha medo de ler livros grandes, tá? Outro não que fala aqui no Ensino Tribo 2. Não perca, isso é muito importante, tá, gente? Não perca seu tempo lendo livros do tipo fast food. Tá cheio de livrinho infantil que não serve pra nada. Nada, nada, nada. Tem várias histórias de contos clássicos que eles mudaram tanto conto que já, sabe, tá totalmente desvirtuado. Então, nem lê. Se você tiver esses livrinhos na sua casa, passa pra frente, né? Não, não leia, não vale a pena. É melhor você ler um livro de capítulo e você conversar sobre a história, explicar, pedir para ele narrar, do que esses livrinhos aí que não vão acrescentar nada, às vezes só traz prejuízo para a criança. E a terceira coisa que eu já falei, não exija que seus filhos se sentem ao seu lado no sofá e fiquem parados enquanto você lê. Não vai acontecer. Às vezes, dependendo do livro que eu estou lendo, eles querem ver as imagens, então senta um de um lado, outro do outro, e outro aqui atrás no sofá, né? Então, no encosto, e fica lá. E eles querem ver. Mas às vezes eles querem só ouvir e estão imaginando, né? Eu quero que você saia dessa aula querendo ler para o seu filho e querendo colher os frutos disso. Eu tenho dois filhos maiores que eles têm acesso ao livro. Deus tem permitido que a gente compre livros. Eu não tenho todos os livros que eu quero. Acho que todo mundo é assim, né? Quer mais do que pode. Mas eles têm acesso a livros e eles gostam de ler. Então, vários momentos, eu nem estou falando para eles lerem, quando eu chego na sala, cada um está num canto com um livro, lendo. Não fui eu que mandei ler, eles pegaram o livro, estão lá lendo. E tem momentos que eu chamo e eu vou ler com eles. Tem momentos que eu peço, lê para mim, né? Então, a minha filha mais velha lê um capítulo, agora o Daniel está lendo também, ele lê também. Então, eu quero incentivar. Eu anotei algumas coisas que a leitura em voz alta ela pode fazer. Além de ampliar o vocabulário, né, que a gente já viu que é importante, aprender a narrar, exercita o cérebro, mas deixam boas memórias nos seus filhos. Momentos em família, onde vocês estão narrando uma história, eles estão imitando o personagem, vai marcar a memória deles. Você investiu o seu tempo para ler para eles. E eles vão lembrar disso. Olha, a mamãe sentava comigo todo dia. Esse livro aqui do Ensinando o Trilho fala pra gente ler 2 horas por dia. Eu acho quase que impossível. Eu não sei se as crianças. Eu tô com filhos. A Débora tem 8. Eu não sei se famílias que os filhos são mais velhos dá. Mas eu não consigo ler 2 horas de uma vez. Então eu parcelo isso ao longo do dia. A gente vai lendo. Eles nem percebem. E quando eles estão animados, eu vou lendo. Porque eu também quero ler o final da história, né? Então, cria memórias, permite boas conversas, fora a parte de aumentar vocabulário, permite boas conversas sobre os livros lidos. Às vezes a gente pega um livro que ele tem uma parte que não foi muito legal, o personagem fez uma coisa, mentiu, então é uma boa oportunidade para puxar um gancho e falar, olha, a Bíblia fala diferente sobre isso, não é para fazer assim, isso aqui não agrada a Deus. Então aproveite essa leitura para depois puxar uma conversa com seu filho que vai tratar o coraçãozinho dele. Porque você teve uma oportunidade ali, através da leitura em voz alta. O seu filho ouviu, fala com ele. O ideal é que você leia o livro antes. Então aqui em casa, minha filha lê muito e muito rápido. Eu não consigo ir no ritmo dela. Eu tenho os outros dois e tenho as coisas de casa. Então, quando é um livro que eu não conheço, que eu ainda não li, eu leio com ela, em voz alta, e tento assim, se eu perceber que o livro está indo por um caminho que não vai ser bom, ou a gente para a leitura, ou eu pulo aquele pedaço, mas eu tô lendo com ela, justamente para poder filtrar se tem algo que não é bom.
tá bom? Mas a gente nunca teve nenhuma experiência aqui em casa de pegar um livro. Normalmente, quando eu não li, eu pego indicação de uma outra mãe que já leu. Eu sei que vai de família para família. Tem família que não lê determinados contos. Aí você filtra o que é ideal para sua família. E aqui esse é o hábito, né? Eu quero ler antes. Se não dá, minha filha está querendo ler um livro novo. Eu não li aquele livro, eu vou pedir orientação para uma outra mãe, que o filho dela já leu, ela já leu. E só entra se for um livro que é conhecido, que eu sei que não vai ter nada que depois eu vou ter horas para tentar consertar, né? Que às vezes só atrapalha. Outra coisa que um livro faz, desperta a imaginação do seu filho. Então é muito rico. Você está lendo para ele e ele imaginando. Depois eu vejo o meu filho desenhando aquilo que ele ouviu. E também amplia os horizontes. Tudo isso eu já falei, né? Em pedacinhos aí da minha fala. Eu espero que eu tenha animado você, incentivado. Foi um conselho que eu ouvi quando a minha filha estava pequena. E eu falei, vou fazer. E tem sido maravilhoso. Nós temos tido, assim, momentos fantásticos em família. Eu leio, às vezes meu marido lê. Agora a Débora, que está lendo muito bem, ela lê também. E a gente tem que ter paciência com os leitores iniciantes, né? Então eu tenho o Daniel que lê, mas lê mais devagar. E aí a gente treina, né, entonação com ele. Tem que ter paciência, faz parte do processo, mas ele entra já tá entrando nesse nosso mundo aqui e tá fascinado. Tá bom? Os livros que eu falei um pouquinho, então foi Ensinando o Trivium 2 e o livro da Libortes, que é o Essencial. Acabou, não sei se faz, não sei se foi traduzido esse ano passado. Os dois falam um pouquinho sobre esse hábito, os dois dão conselhos, como que a gente faz. Eu espero que eu tenha animado você e que seja útil aí na sua casa, com a sua família. Tá bom? Que Deus abençoe e que Deus te dê sabedoria na leitura que você vai fazer com seus filhos. Eu não falei, mas nós lemos aqui, a gente já teve momentos que nós lemos a Bíblia, né? Porque lemos vários livros, mas teve momentos de leitura da Bíblia também. Também foi muito legal. A minha filha teve uma fase que ela queria ler a Bíblia inteira. Ela queria ler toda. E ela chegou lá em Levíticos e ela falou, mãe, tá muito difícil. Ela tinha 5 anos, né? Tá muito difícil. Então eu falei, então vamos fazer assim, Débora, eu leio um capítulo, você lê um capítulo. Aí a gente foi em voz alta. Até ela passar por essa parte que era mais difícil para ela. E depois ela foi e terminou, né? Ela terminou, fez a primeira leitura da Bíblia dela com 5 anos. Mas ela rompeu, né? Eu ajudei ela nesse processo. Então a gente leu muito a Bíblia também em voz alta. Bom, eu falei bastante já, né? Espero que Deus abençoe vocês, esse é o meu desejo, que você possa ler bastante na sua casa, e que você possa olhar depois para trás e ver que você contribuiu para que seu filho se tornasse um leitor proficiente. Mas para isso você precisa se tornar uma mãe ou um pai, né, que lê bem de forma proficiente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.